Boa noite, pessoal. Hoje a nossa live vai ser sobre dieta, sua alimentação e o seu sono. Mas antes eu quero dar dois recados importantes para vocês. Um é que eu, como falo muito sobre sono, e vocês me fazem muitas perguntas sobre o sono, eu lancei um curso, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais e saber um pouco mais sobre o sono, tá? Esse curso ele vai ser feito no Hotmart, tá? Quem quiser mais informações, no link da minha bio lá, vocês vão ver lá, uma das abas é o meu curso, onde eu falo sobre o sono, onde eu vou, né, de uma certa forma, vamos falar sobre toda a fisiologia do sono, por que o sono faz bem, por que faz mal, né, e o que você pode fazer para melhorar o seu sono, além de todas as lives e de todo o conteúdo que eu já tenho aqui para quem quer. E outro lançamento novinho é que eu estou agora no Instagram também com uma área para associados, né, para membros aqui. Então ali na bio do Instagram tem uma aba, você vai olhar ali onde você pode se tornar um membro e vai ter conteúdos exclusivos onde num ambiente fechado eu posso, né, a gente pode conversar coisas um pouco mais e também eu vou fazer algumas lives ali, tá, especiais para os assinantes, mas todas as minhas lives das segundas à noite vão continuar como sempre, né, gratuitas e sempre às 20 horas e 30 minutos e os meus vídeos no YouTube também. Bom, mas vamos lá. Nosso assunto de hoje, vamos falar sobre a nossa dieta e o nosso sono. Todo mundo aqui já sabe que o sono é fundamental para a nossa vida. Quem dorme mal vai envelhecer mais. Quem dorme mal vai ter mais doença cardiovascular, vai ter mais doenças neurodegenerativas, vai encurtar sua vida e até pode ter mais câncer, tá? A gente já conversou bastante sobre os efeitos do sono na nossa saúde. Bom, agora que eu tenho certeza que todos vocês aqui já sabem da importância do sono, a gente vai falar de uma parte bem importante para como é que eu consigo melhorar o meu sono através da alimentação, tá? E aí a gente vai ter dois pontos importantes. A gente vai ter um ponto importante a hora que a gente vai comer e a relação com o nosso sono. E a outra coisa importante que a gente vai ter em relação à comida é o que eu como, a hora que eu como e como isso vai impactar no meu sono, tá? Vamos falar primeiro sobre a hora que a gente come, tá? Então, de um ponto de vista ideal, talvez a grande maioria das pessoas, ao sol se pôr, deveria não comer-se mais. A gente não deveria comer mais. Por vários motivos, né? Eu sempre digo, uma das coisas que eu falo sempre em consultório dos meus pacientes é que o sol caiu, todos nós somos diabéticos. Ou seja, tudo que a gente comer vai ter uma resposta da nossa glicose maior, vai ter uma resposta da insulina maior, a insulina, que é esse hormônio, né, que ele é produzido para fazer baixar a nossa glicose no sangue, que ficou alta depois que a gente comeu, né? E quanto mais farinha, mais açúcar, mais doce a gente come, maior essa subida da glicose e mais insulina a gente vai precisar para regular essa glicose alta. E à noite, esse efeito é pior ainda. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você comeu, sei lá, um sanduíche de pão branco ali, né? Então, esse sanduíche com pão branco, digamos que fez a sua glicose, né, depois de 1 ou 2 horas, chegar em 180, 200. Não, vamos pensar menor. Se tu comeu ao meio-dia, isso chegou a 160. Quando você comeu esse mesmo sanduíche, eu estou fazendo hipoteticamente aqui, você comeu esse mesmo sanduíche à noite, a sua glicose foi a 190. Ou seja, a glicose subiu mais à noite do que de dia, usando a mesma comida. E a resposta da insulina também vai ser diferente à noite do que é de dia. Por isso também, que não tem a ver com a live, mas tem a ver com a nossa vida, é que pessoas que comem mais à noite tendem a engordar mais, né? Se a gente distribuir as nossas calorias mais de dia do que à noite, provavelmente você tende a controlar melhor o peso, tá? Mas o que eu vejo hoje do nosso estilo de vida? Devido a um monte de coisa que acontece no jeito que a gente está organizando a nossa vida, as pessoas normalmente, muitas vezes, estão pulando o café da manhã, faz um almoço pequeno no trabalho, não lancha e chega em casa às 7 da noite faminto. E grande parte das suas calorias e da sua nutrição é à noite e uma refeição mais pesada, né? Isso tá errado, pessoal. Isso tá errado. Não é para ser assim, mas é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. E quem tá aí, pode, não deixa eu mentir, né? Porque tem muita gente
que faz isso, né? Então, isso é uma coisa que valeria a pena a gente pensar como é que a gente consegue organizar a nossa vida para que a gente não tenha a nossa maior refeição à noite e para que a gente tenha uma forma, vamos pensar assim, de se alimentar mais cedo, tá? E parar de comer mais cedo possível de noite, tá? Por exemplo, agora é 20 horas e 38 minutos e eu já jantei e não vou comer mais nada. Aí tem gente que diz assim, mas eu sou faminto, eu como sem parar, eu tenho muita fome, se eu comer às 7 da noite, eu vou ter muita fome antes de jantar. Daí tu pode comer uma fruta um pouco antes de dormir, né? Que seja algo de uma fácil absorção, né? E também, melhor dos mundos ainda, vai num nutricionista que vai te montar um plano alimentar perfeito que vai contemplar isso. Pular o café da tarde e jantar pode? Vamos lá, Juliana, qual é o problema de pular o café da tarde, né? E eu vou te dizer que um dos maiores problemas disso é que tu já vai chegar para a noite com muita fome, tá? Isso é um grande problema. Aí vai comer mais à noite, tá? E à noite eu diria para vocês que teria que ser a menor das nossas refeições, tá? Então eu preferia que tu fizesse um excelente café da tarde, com proteína, carboidrato, gordura, bem equilibrado, fibra, e que a tua noite fosse pouca comida, tá? Porque de noite, e a gente entra aqui já no nosso tema da live, à noite a gente deveria comer pouco e o mais cedo possível, porque isso vai facilitar muito o teu sono. Né? Isso vai facilitar muito o teu sono, porque assim, se a gente olha o nosso ciclo circadiano, e o que é o ciclo circadiano? É o ciclo das coisas que a gente faz de dia, é o ciclo das coisas que a gente faz de noite. Mais ou menos 22 horas e 30 minutos, nosso intestino deveria parar de funcionar. Agora imagina, para o teu intestino parar de funcionar às 22h30, que horas deveria ser sua última refeição? E ainda a gente vai entrar no segunda parte, é o que você come. Vamos lá, nós aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal adora um churrasco. Se você comer um churrasco umas 8 horas da noite, até que horas você vai ficar digerindo essa carne? Provavelmente muito depois da meia-noite. E mesmo que você tente dormir, ou inclusive durma, digamos, 23 horas, você não vai aprofundar o seu sono. Por quê? Porque você vai estar fazendo sistemas de digestão. E os sistemas de reparo celular, os sistemas de regeneração, de produção de hormônios que a gente tem quando a gente está dormindo, eles precisam de um sistema todo, né? De uma sinalização toda. Gostei que o pessoal está fazendo muitas perguntas, né? Comer bem tarde e não jantar é melhor? Isso, Janete, bem melhor. Comer bem de tarde, tu tá falando, né? E não jantar é bem melhor, tá? Só que é difícil hoje em dia para muita gente por causa de várias coisas, entre elas porque muita gente está trabalhando, tá? Mas se você pudesse fazer quase uma refeição completa cedo e depois só fizesse um lanche rápido ali, 20, 21 horas, né? Nem que fosse só uma fruta, seria muito melhor. Colhe muitos benefícios, porque você vai melhorar a eficiência do sono, vai melhorar o sono profundo, o sono REM, e isso vai ter benefícios para todos os lados que você quiser. Cláudia, eu voltei da academia hoje de manhã, pulei o café da tarde agora, morta de fome. É isso aí, Cláudia. E aí o que acontece quando a gente está com muita fome? Primeiro que a gente vai comer tudo que a gente vai ver pela frente. E segundo, é que quando a gente está com muita fome, às vezes e principalmente quando está com fome e come mais rápido, a gente muitas vezes não dá esse tempo que precisa entre comer, mandar aquela resposta para o cérebro para dizer, estou saciado, estou satisfeito, não preciso comer mais um pouco, não preciso repetir. Quando começa a comer muito rápido e com muita fome, a gente come e ainda continua com fome e come mais. Quando tu vê, tu comeu muito mais do que tu deveria. E uma das causas é porque ou come muito rápido, ou porque estava com muita fome, ou os dois juntos, né? Isso é bem comum, né? Você está com muita fome e come muito rápido, e aí quando você vê, você comeu muito mais do que você precisava e muito mais do que você queria, tá? Isso não é incomum. E aí depois, principalmente à noite, para você digerir tudo isso, é uma desgraça, tá? E aí, muito provavelmente, e todo mundo já teve essa experiência, todo mundo ainda vai ter essa experiência, vamos continuar tendo essa experiência, quando a gente come demais de noite, a gente não consegue dormir, ou se a gente dorme, a gente tem um sono muito atrapalhado, né? Quem aqui já comeu um churrasco à noite sabe do que eu estou falando. Ou que foi jantar e comeu demais e bebeu demais, né? Também vai ter, tenho certeza que você vai
vai observar isso, né? Se alguém tiver dúvidas aí, pessoal, ó, sono e dieta, esse é o tema da live, manda aí. Outra questão que é bem importante, tá? Mas muito importante, principalmente para quem aqui não está conseguindo pegar no sono, ou mais importante ainda, está acordando muito de noite, tá? Vamos cuidar principalmente o uso de café e estimulantes, tá? E aí, para essas pessoas que eu digo que estão com dificuldade de pegar no sono, estão com dificuldade de manter o sono, eu diria, último café, depois do almoço, tá? Ou inclusive chá, né? Porque tem muita gente que não se dá conta que a maioria dos chás tem cafeína, tá? Isso é bem importante, tá? Chá é muito bom e eu sempre gosto de tomar um pouquinho de chá de noite, mas chá sem cafeína, tá? Isso é bem importante. E aí, para essas pessoas que estão com a dificuldade do sono, tanto de pegar no sono quanto de manter o sono, recomendo último café, chá ou chimarrão, para nós gaúchos aqui, é até depois do almoço. Mas alguém vai me dizer, mas Rui, eu adoro tomar um chimarrão no final da tarde. Meu horário que eu mais gosto de sentar com o meu marido, sentar com os amigos e fazer uma roda de chimarrão. Eu sei que é difícil, né? E eu sei que é bem complicado isso, porque é muito bom e muito já fiz isso, né? Eu sou natural de Cruz Alta, e lá muita gente ficava no final da tarde, assim, né, numa roda de chimarrão, né? Era muito bom, mas com certeza atrapalhava o meu sono. E atrapalha o sono de todo mundo, tá? E aí alguém vai dizer, mas eu não tenho problema, porque eu tomo café, eu tomo meu chimarrão no final da tarde e eu durmo o meu horário lá pelas 22, 23 horas sem problemas. E aí eu vou dizer para vocês é que muitas vezes você pode até pegar no sono, mas a cafeína se liga em regiões específicas do cérebro, encurtando principalmente o que a gente chama do sono profundo e o sono REM, que são as duas fases mais importantes de sono. Já fiz várias lives falando sobre isso. E basicamente são momentos onde o cérebro vai estar fazendo detox, o cérebro vai estar regenerando, onde você vai estar memorizando tudo aquilo que você aprendeu no seu dia, né? Tá fazendo a faxina, mandando embora coisa que não precisa, né? Toxina do cérebro. Então, tudo isso tu faz nessas fases, produzindo hormônios, entre outras coisas. E aí, quando você, né, usa cafeína, usa estimulante, usa álcool, tudo isso vai prejudicar o seu sono também. Gordura boa noite para ceia é bom? Sim, mas nós, umas castanhas, o abacate. Acho que é uma boa, né, Cláudia? Tudo que a gente fizer que tiver uma absorção, né, mais rápida e algo que não seja tão pesado, vai ser bom, tá? Também não adianta comer um saco inteiro de nozes, né? Ou comer um abacate grande. Daí pode ser muita coisa, né? Eu sempre digo assim, ó, a diferença entre o remédio e a droga é a dose, né? Então, mesmo abacate, que é maravilhoso, aumenta a glutationa, que é um antioxidante maravilhoso, que inclusive muitas vezes as pessoas, né, pagam caríssimo para fazer uma glutationa endovenosa, ou as orais, que são um pouco difíceis de realmente a gente absorver, e glutationa a gente produz, né? O abacate é uma forma boa de fazer isso. A regra de não comer tarde serve para criança também, filho de 7 anos que quer comer depois do jantar. Aí depende o que quer dar para depois do jantar, né? Porque principalmente a gente vai pensar assim, ó, as frutas, por exemplo, têm uma absorção muito rápida, né? Então eu não vejo problema de comer uma fruta, né, depois do jantar ali. Você vai absorver ela rapidinho, tá? Mas tudo é dose, tudo a dose, né? Tudo que for demais vai ser ruim para você. Mas não vejo problema, né? E crianças, muitas vezes, elas estão em fase de crescimento, elas precisam comer. E quanto mais diversificada a dieta, melhor para a nossa microbiota, né? Vocês sabem disso, né? Dieta monótona, as pessoas que comem sempre a mesma coisa acabam tendo uma microbiota ruim, tá? Então, e a criança, ela muitas vezes tende a ser muito seletiva. Eu tenho uma filha de 4 anos, a gente sabe que elas passam por várias fases, né? E tem fases que não querem comer nada. Quanto mais monótono é a dieta da criança e do adulto, de todos nós, pior é a nossa microbiota. As nossas bactérias, nossos bichinhos do intestino adoram diversidade. Quanto mais colorido, quanto mais diferente, quanto menos igual entre os dias for, melhor é para a nossa microbiota intestinal. Tá? Então, o negócio, Tatiana, é que a alimentação da tua criança seja bem variada, tá? Pode comer um pouco de noite, sim. Né? Claro que tem que ir olhando sempre como é que é o sono da tua criança.
tá? Lembrando, vou dar uma dica aqui para vocês, crianças que suam muito à noite, principalmente na cabeça, tá? Pode ter alguma correlação não quer dizer causa, né? Com alergias alimentares, sensibilidades alimentares. Fica de olho, entre elas da proteína do leite, da lactose, né? Todas essas coisas aí. Então é bom, pode dar uma olhada nisso, tá? Então crianças, bebês que suam muito de noite, principalmente na cabeça, dá uma olhada, conversa com o seu médico aí, com o seu nutricionista, né? Para ver se não existe algo aí que pode estar fazendo mal para a criança, né? Então, eu acho que essas são coisas importantes. Outra questão que é bem interessante, bem legal da gente falar, é que o principal hormônio que hoje todo mundo está querendo suplementar, vende até na farmácia, né, sem receita médica, que eu acho que muitas vezes é bom e ruim, é a melatonina. E a melatonina, ela é produzida a partir da serotonina, e para produzir serotonina, a gente precisa de um aminoácido chamado triptofano. E esse aminoácido a gente vai ter da onde? Da nossa dieta. Então, pessoas que não estão comendo proteína, eu bato muito na história da proteína, tá? Pessoas que não comem proteína vão ter pouco triptofano. Se tem pouco triptofano, vai ter pouca serotonina. Se tem pouca serotonina, vai ter muita vontade de comer doce. E se não tem serotonina, também não consegue fazer depois melatonina quando não tiver sobre a ação de luz, né? Porque se você tá querendo, o corpo tá querendo fazer melatonina, tá cheio de serotonina, mas tu tá sob ação de muita luz, vai ser meio trancada essa produção de melatonina. Por isso que também é importante a questão da luz, né? Principalmente depois de umas 9 e pouco da noite, hora de baixar as luzes. Mas aqui nós pensando aqui de dar, e é o que eu gosto de fazer no dia a dia, no meu consultório, como é que eu dou, né? Não quero dar o peixe, tem que fazer você aprender a pescar, né? Como é que eu dou aí os materiais para você pescar? Eu tenho que te dar triptofano. E aí a gente pode pensar, quais são os alimentos aí que você pode ter triptofano, né? Por exemplo, ovos, né? Ovos tem triptofano, banana tem triptofano. A outra coisa importante para fazer melatonina é magnésio, vitamina B6, né? Então B6, né? Tem banana, tem B6, batata, cereais integrais, né? Peixe tem B6, né? Magnésio tem um monte de alimentos, mas magnésio a gente é um dos minerais que a gente está mais deficiente, por isso que eu gosto de suplementar magnésio, e que aí meu paciente sabe que eu gosto de dar muitas vezes magnésio à noite, tá? Porque o magnésio você já precisa dar, tu dá de noite, muitas vezes o magnésio também já ajuda a dar uma relaxada para entrar num sono bom, né? E aí, inclusive, tem algumas formulações de magnésio, por exemplo, magnésio inositol, que para algumas pessoas traz um relaxamento, né, adicional, né, pode ser bem interessante, mas claro, nunca faz nenhuma suplementação sem conversar com seu médico, seu nutricionista, mas tu pode conversar com ele sobre isso, né, magnésio inositol tem várias formas, inclusive prontas em pó, para se utilizar, né, hoje mesmo conversei bastante com uma paciente sobre isso, sobre magnésio inositol, para muita gente é uma forma excelente de relaxar, né. E que mais aí, se vocês querem mais alguma coisa mais que vocês queiram perguntar. Então essas questões são importantes, é o horário que você está comendo e o que você está comendo, isso também é bem importante. Outra questão que é bem importante é a hora que você está tomando líquido, né? Porque líquido é muito importante, né? Água é muito importante para nossa saúde em geral, né? Eu lembro daquela ideia de 35 ml por quilo de peso, e hoje inclusive eu estava aqui assistindo uma aula que eu faço uma pós-graduação sobre autismo e TDAH, né? E hoje nós estamos falando um módulo sobre intestino, e uma das coisas importantes, interessantes, que às vezes eu até esqueço de falar para vocês, é que a gente todo dia produz muita saliva, né? Vocês acreditam que a gente produz de 500 a 1 litro de saliva por dia? E a saliva é fundamental para a gente começar o nosso processo de digestão. E aí, se você não toma água, você inclusive reduz a saliva e reduz a parte inicial da absorção, né? Começa na boca a absorção, e isso lá no fim pode dar desbiose, pode dar um monte de problema. Realmente, todos os dias tomo magnésio, meu sono é muito bom e acordo super descansado. Para muita gente, o magnésio pode ser interessante. O magnésio no estômago é muito bom. A Rose fala, ajuda no sono e na ida ao banheiro. Verdade, né, Rose? Tem muita gente que melhora o intestino utilizando o magnésio, né? E aí a gente tem várias formas de magnésio, umas que inclusive ajudam mais o intestino e umas que são melhores absorvidas, né? Como por exemplo,
Esse magnésio citrato é muito bom para o intestino. O magnésio cloreto, né? O cloreto de magnésio, que muita gente utiliza e é muito barato, você encontra na farmácia. É uma forma que também às vezes ajuda muito o intestino. Só o magnésio cloreto, ele não é muito gostoso gosto, né? E mesmo a gente tem formas como o óxido de magnésio, que ele não é um bom magnésio do ponto de vista de absorção, né, para o corpo, mas o óxido de magnésio muitas vezes pode ser bem interessante para aquele intestino preso, que não tá bom, né? Mas tem que lembrar também, intestino preso, tem que lembrar de água. E eu sempre falo assim, intestino preso tem que lembrar de nutricionista, porque intestino preso, mulheres aí que tendem a ter mais intestino preso, não é um bom negócio, tá? Tem que fazer cocô todos os dias, e se não tá indo ao banheiro todos os dias tem problema e tem que ir numa nutricionista para tentar resolver esse negócio, tá? Não é bom. Whey isolado hidrolisado com leite de castanhas para se dificulta o sono. Vamos lá, Cláudia. Toda proteína de mais fácil absorção, e o whey é uma proteína de mais fácil absorção, é muito melhor o whey do que comer um pedaço de carne à noite, pela questão de absorção. Porque o whey, 20, 30 minutos, vai estar provavelmente já absorvido. Então, uma diferença muito grande no quesito a absorção, né? Algumas pessoas vão ter problema com whey, tá? Porque embora no whey, né, em um whey isolado, que a gente tem vários tipos de whey, né? Eu tenho o concentrado, que tem mais caseína, e o isolado normalmente tem pouco, nada de caseína, que é uma das proteínas mais inflamatórias do leite, mas, né, pode ter ainda um pouquinho das beta-lactoglobulinas, né? E para algumas pessoas isso pode não ser interessante. Mas vamos pensar assim, whey, né, isolado, muito melhor para algumas pessoas do que comer algo tarde da noite, né? Então, eu sempre digo que ter ferramentas para utilizar quando de repente você chegou muito tarde em casa e não jantou, uma dose de proteína, né? E vamos pensar assim, proteína em pó, seja ela whey, seja ela uma proteína vegetal, seja ela algo que eu gosto bastante, proteína do colágeno, ou uma das coisas que é o meu dos queridinhos, os aminoácidos essenciais, que hoje a gente tem várias marcas utilizando aminoácidos essenciais, são formas, são ferramentas que você pode utilizar naquele dia que de repente você chegou mais tarde em casa, né? E eu também acontece isso, às vezes eu chego mais tarde em casa, não comi nada, e aí vai fazer o quê? Não vai comer nada? Muitas vezes vai ter que comer, tu precisa. Lembrando para vocês, e hoje mesmo eu produzi um conteúdo lá para os assinantes falando sobre quantidade de proteína, né? E a gente conversando bastante sobre isso, porque o que acontece? A gente sabe que a gente precisa de uma quantidade adequada de proteína no nosso dia, tá? E se você não conseguiu cumprir isso durante o dia, você vai ter que cumprir durante a noite. Mas aí comer bastante proteína na forma de repente de carne à noite pode dificultar a sua digestão. Então, whey ou outras formas de proteínas vegetais, aminoácidos essenciais, proteína do colágeno, pode ser uma boa forma de você ter uma boa absorção rápida, fácil e não comprometer o seu sono, tá? Lembrando para vocês que, inclusive, uma outra coisa que pode comprometer o seu sono é hipoglicemia de madrugada. Mas, Rui, o que é isso? Tá? Vou dizer para vocês. Então, hipoglicemia é quando a glicose baixa. Então, muitas vezes, quando a gente come açúcar, doce, farinha, né, de noite, a gente começa a fazer uns picos de hiperglicemia e depois desses picos de hiperglicemia faz pico de hipoglicemia. Então, tem gente que fica acordando muito de madrugada que o principal problema é que está comendo farinha, açúcar ou outras coisas, estão fazendo picos glicêmicos, ou seja, faz picos de glicose, e isso depois desregula toda a tua glicose. Eu testei em mim mesmo, eu coloquei um daqueles monitores contínuos de glicose mais de uma vez. Aliás, eu recomendo para todo mundo, pelo menos uma vez na vida, colocar aquele monitor contínuo de glicose. Aquele que você encontra hoje na farmácia, como se fosse um disquinho, às vezes tu vê alguém usando. Eu vou usar uma hora de novo para mostrar para vocês, né? Então, com aquele disquinho, você fica 14 dias com ele, você consegue inclusive com o celular, ver quanto que está a sua glicose no momento e consegue, inclusive, ver várias curvas de como se comporta a sua glicose. E aí é interessante ver que todo dia que você comeu açúcar de noite, na madrugada a glicose fica fazendo assim, ó, ela fica subindo e descendo, subindo e descendo. E eu acho que foi a Cláudia quem falou lá sobre a gordura,
quando à noite a gente come uma refeição com gorduras boas, né? Foi a Cláudia, né? Então, Cláudia, quando a gente come uma refeição à noite com gorduras boas e o índice glicêmico mais baixo, eu provei isso em mim mesmo, a glicose se mantém na madrugada bem estável. É bem interessante de ver isso. E, inclusive, provavelmente, muitas pessoas que também acordam de noite pode ter relação com hipoglicemia e pode ter relação com o que come, a hora que come e os picos glicêmicos que está fazendo à noite, né? Então, isso é bem interessante de testar, né? Naquelas pessoas que estão acordando muita noite e já fizeram tudo, né? Já tiraram o álcool, tiraram o café, se alimenta cedo, já não toma mais muita água de noite, né? Tá fazendo tudo isso aqui, né? É o Abbott, né? Só tem ainda, mas no futuro próximo vai ter outras marcas aí no Brasil. É o Libre, tá? Da Abbott, tá? É bem legal. Pode comprar na farmácia. Ele não é muito barato, tá? Mas ele pode trazer insights bem interessantes. Inclusive, porque existe uma outra coisa que a gente chama, que é a questão de que cada pessoa, por causa da sua digestão, da sua microbiota, pode ter resposta glicêmica diferente. O que significa isso? Eu e você podemos comer a mesma coisa, nós dois comemos, por exemplo, uma banana, e eu vou ter uma glicose X e você vai ter uma Y. E a minha pode ser mais alta que a sua. Aí a gente come uma batata doce, e a minha glicose fica mais baixa e a sua glicose fica mais alta. Por quê? Porque existem também questões particulares de microbiota, digestão, que faz com que talvez alguns alimentos causem mais hiperglicemia em uns que outros. E aí fica muito fácil de você também conhecer o que é que faz mal para você. E isso é bem interessante. Tem paciente meu que coloca esses equipamentos e eles ficam bem apavorados, porque eles começam a ver na prática o resultado do que está fazendo com a sua dieta, né? Então isso é bem importante, é bem interessante. E é uma forma de gamificar, né? Gamificar a nossa saúde e é também olhar, né, no dia a dia o resultado ali, né? Não é 2, 3 dias no exame de laboratório, é ali. 1 hora, 2 horas depois que comeu, o que está acontecendo com a sua glicemia, tá? Isso é bem interessante. E muitas vezes esses mesmos exames vai mostrar que lá de madrugada, quando come alguma coisa, passa a madrugada inteira em hipoglicemia, acorda, não consegue, de uma certa forma, deixar o teu sono tão profundo, né? Isso é super importante. Tem que ter muito sono profundo, muito sono REM, que é nas fases onde a gente realmente descansa, memoriza, resolve nossos conflitos emocionais. Já tenho live falando sobre isso. O sono REM, pessoal, é uma fase muito importante para a gente resolver os nossos conflitos emocionais. Sim, a gente resolve conflito emocional dormindo no sono REM, onde a gente realmente consegue fazer as pazes com algumas pessoas, sabe? Nosso cérebro consegue interpretar melhor algumas coisas. Eu digo, o melhor pronto-socorro emocional que temos é dormir bem, mas dormir bem, tá? E dormir bem significa dormir cedo, significa não acordar no meio da noite, significa acordar bem descansado no outro dia, significa dormir mais ou menos de 7 a 8 horas todas as noites. Esta é a minha meta de vida, tá? Comer cedo, dormir cedo e dormir no mínimo de 7 a 8 horas por noite. Nem sempre eu consigo, mas se a gente não tiver uma meta, a gente não alcança nada, né? Então, assim, a gente tem que ter uma meta para tudo na vida e a gente tem que ter metas. E se você não tem metas em relação à sua saúde, você está perdendo tempo de melhorar a sua saúde simplesmente porque quando você coloca uma meta, quando você coloca uma visualização, quando você bota foco e mentalização em alguma coisa, é muito mais fácil de você, né, alcançar aquilo. Tá bom, pessoal? Esta era a nossa live de hoje. Então, para vocês todos aí que estiveram presentes, muito obrigado. Se você tiver mais alguma pergunta, me manda aqui no direct. E se você quiser, eu tenho 2 novos produtos aí para você, né? O meu clube de assinantes e o meu curso sobre o sono, para você que quer aprender um pouco mais, né? Essa live acho que já tem bastante coisa. Você pode até mandar para alguém aí que você acha que tá precisando melhorar o sono, manda essa live, mas quiser saber mais, tem o meu curso sobre o sono, tá lá na bio do meu Instagram. E também tem aí agora um espaço aqui no Instagram para assinantes, onde eu vou fazer lives exclusivas, mas as lives das segundas 20h30 continuarão sempre gratuitas, tá, pessoal? Tá bom? Grande abraço para todos vocês, uma excelente semana e nos vemos aí semana que vem com mais um assunto relacionado à saúde. Aliás, semana que vem não vai ter live porque eu tenho um evento muito especial.
né? Então, na segunda que vem não nos vemos, mas na outra segunda, sem dúvida, estaremos aí juntos de novo, tá bom, pessoal? Grande abraço, uma excelente semana, muita saúde, muitos pensamentos positivos nessa semana que está começando. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.